Então, é bem diferente a conformação. Os negros americanos são entre 15% e 18%, dependendo do estado americano. No Brasil, eles são 53%. Então, no Brasil, fazer um trabalho manual era considerado denegrido. Aqui, não. Então, isso é um ponto um. O ponto dois, por que é que essa economia pujante continua, é porque os negros aqui começaram a fazer a mesma coisa que os brancos. Vamos abrir a nossa universidade, vamos abrir os nossos comércios, vamos abrir os nossos negócios. Que era naquela época, porque quando acaba a Guerra Civil, eles, não contentes, fazem um conjunto de leis que chamam de Jim Crow Laws, que são as leis Jim Crow, que é o nome do legislador, que é separado, mas igual. Todo mundo viu isso nos filmes. Tem banheiro para branco, banheiro para preto. Parte do ônibus para branco, parte do ônibus para preto. Restaurante para branco, restaurante para preto. É como se eles reeditassem, mas agora os negros estão ganhando salário e aí eles passam a fazer as suas comunidades. Então, repare que aqui ganha uma pujança. Onde eu estou, aqui em Washington, tem a universidade mais importante, que é a Howard University, que virou um ícone nos Estados Unidos e no mundo, e é uma universidade feita por negros, fundada por negros, que se dedica, hoje em dia, a todos os temas, economia, direito, tudo. Mas é uma universidade que nasce assim, que se funda assim. Porque aqui não era proibido estudar. No Brasil, tem uma lei dizendo que o escravo não pode ler e não pode escrever. Porque os brasileiros, a elite brasileira, olhava para os Estados Unidos e disseram: gente, se a gente seguir esse exemplo aqui, a gente está muito ruim. Primeiro, os negros podem ler, podem escrever, etc. e tal. Número dois, a gente pode ir para uma guerra civil. E se for uma guerra civil, o Brasil pode dividir em não sei quantos países. E aí tem teórico dizendo que a gente vai pelo caminho da Lei Áurea justamente porque a gente está olhando para os Estados Unidos e a gente não quer seguir o mesmo caminho que os Estados Unidos. Bem, desanima bastante, né? Pensar nessa perspectiva em relação ao Brasil. Mas tem outra pergunta aqui, a professora Marlúcia diz assim: o poder é branco, uma voz negra soa sem importância. Você acha que pela educação pode-se melhorar o racismo? Ou a consciência da igualdade pode suprimir o sentimento de racismo? Marlúcia, não é? Marlúcia. Marlúcia, muito obrigado pela pergunta. Para mim, e aí volto a dizer, eu sou absolutamente suspeito, a educação é a única maneira. E aí eu vou dizer a educação de uma maneira ampla, Marlúcia. Vou começar por uma maneira ampla, depois eu reduzo ela. Educação no sentido de ter acesso à informação. Então, assim, a única maneira de combater o racismo e da gente realmente desenvolver esse país, que eu acredito que o copo está meio cheio, eu já falei sobre isso, vou voltar a dizer. Para mim, a gente está melhorando a passos largos. É porque tem tanta coisa para fazer que fica parecendo que a gente não está caminhando, mas está. A gente está caminhando, sim. A gente está falando mais sobre isso. A gente tem mais pesquisadores falando. Para vocês terem ideia, só um exemplozinho. Tem mais mulheres negras entrando no Itamaraty. Tem noção do como isso é bonito? Isso é lindo. As mulheres negras estão acreditando que elas podem ser diplomatas. E aí estão estudando 2, 3 anos e estão virando diplomatas. Pensa isso há 10, 20 anos atrás. Não existia. Há 19 anos atrás não existia nenhum programa de ação afirmativa. Então, assim, a gente está caminhando mesmo. É que, volto a dizer, tem tanta coisa para fazer que fica parecendo que a gente não está se movendo, mas está. Hoje tem um negro de Santo Antônio de Jesus falando com vocês de Washington. Gente, está mudando. Então, para mim, a educação é que vai ser esse parâmetro. A educação como um todo. É ter acesso a essa palestra, é conversar com os amigos, é roda de discussão, é fazer um mini curso. A educação é que vai fazer o Brasil caminhar. Volto a dizer, não é simplesmente uma educação acadêmica, a formação. Essa é maravilhosa. Porque vocês já perceberam que eu já fiz 3 mestrados e estou partindo para o doutorado. Então, assim, eu tenho
uma paixão pela academia, de discutir esses temas, de levantar dados, de fazer análise, mas é a educação que vai fazer. E aí, como eu disse, que ia falar da educação em geral, pode ser uma pessoa que tem 80 anos, ela ainda está sendo educada em alguns temas. Não é simplesmente uma educação que você passou pela escola e acabou. Eu penso educação nesse sentido. Agora, voltando para a educação, vamos dizer assim, estrito senso, a educação escolar é ali, Marlúcio, é ali que a gente vai fazer a diferença. São vocês, somos nós, professores, que vamos fazer a diferença com os alunos. Porque quando você diz e convence uma aluna negra, uma aluna negra, que ela é igualzinha, que ela pode igual, que ela terá sucesso igual, automaticamente você combateu o que eu chamo de desnaturalizou o racismo, porque já não existe mais lugar predeterminado para a pessoa negra, para os corpos negros. Você também já desnaturaliza esse racismo e você também já ajuda o Brasil, porque se mais um brasileiro, uma brasileira, resolve estudar, resolve crescer, esse país vai se desenvolver. E a gente vai ter, para fazer, por exemplo, a desnaturalização do racismo, a gente precisa que os americanos têm aqui, professor Ieda, massa crítica.